Olá, muito boa tarde. Vou esperar o pessoal começar a entrar aqui na nossa live de hoje. Vou dar um tempinho para o pessoal ir entrando, começar a avisar aqui os nossos seguidores. A minha convidada já acabou de entrar. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre como acelerar a igualdade racial, né? Um tema que as pessoas começaram a falar bastante agora, tá? Muitas empresas, amigos, amigas têm falado sobre o tema, mas é um tema muito importante e que a gente já vem falando há algum tempo aqui na CKZ. Deixa eu só fixar aqui o comentário. A gente já vem falando há algum tempo na CKZ Diversidade sobre a importância da gente trabalhar o tema igualdade racial. A gente tem uma especialista que trabalha aqui com a gente, que é a Luane Faustino, e hoje a gente vai conhecer projetos incríveis, né, desenvolvidos por essa querida amiga minha, a Elizabeth, no grupo, à frente do grupo Mulheres do Brasil, né? Então, hoje a nossa live é com uma amiga querida, que eu admiro demais, que é Elizabeth Scharmay, que o sobrenome dela é alemão, ela vai contar pra gente daqui a pouquinho. E eu vou chamar a Beth aqui para conversar com a gente. Deixa eu chamar ela aqui, ó, ela já está. Vamos deixar a Beth conectar. Vamos tentar mais uma vez adicionar. Agora foi. Oi, agora foi. Oi, agora foi. Estava dando aí um probleminha, mas agora foi. Tudo bem, Cris? Obrigada pelo convite, para estar falando de um assunto tão importante, um assunto que eu gosto muito de falar sobre diversidade, igualdade racial nas organizações e também na sociedade. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Eu falo que a Beth é uma amiga querida, eu tenho aprendido demais. Eu falo que, na verdade, é um presente, né, participar do Grupo Mulheres do Brasil. E aí, para contextualizar até um pouquinho, até as pessoas começarem a entrar, né, eu já estou no Grupo Mulheres do Brasil desde 2014, então logo depois que ele começou, e fui participando de diversos comitês, até que a Beth começou o Comitê de Igualdade Racial, e daí meu coração... Eu falei, não, eu tenho que ir para esse comitê de igualdade racial para eu aprender, né? E para mim foi um grande aprendizado aqui durante a nossa live, eu vou contar para vocês, mas eu queria que a Beth começasse contando para a gente um pouquinho da sua história de vida, Beth, e como é que você se engajou no Grupo Mulheres do Brasil e como que você está aí à frente, né? Você já está há alguns anos, né? Acho que 4 anos, Beth, à frente 3 do anos comitê? já, 3 anos. É. Então, conta um pouquinho pra gente, Beth, sobre você e sobre essa sua caminhada aí, né, lutando com a igualdade racial, e como é que foi essa entrada no Grupo Mulheres do Brasil? Bom, Cris, deixa eu falar um pouco, né, da minha história, da minha entrada. E quando eu comecei a falar desse assunto, eu acho que esse assunto sempre fez parte da minha vida, né? E hoje eu estou resgatando algumas coisas que fazem parte da minha história e da minha irmã, né? E porque é importante a gente resgatar e valorizar a nossa ancestralidade, né? Então, meu pai, em 72 ou 75, meu pai sempre foi um ativista, sempre foi um defensor da democracia, um defensor da igualdade racial, e em 72 ele criou um grupo, olha que coisa maluca, você vai ficar, chamava XTPRUM, Grupo de Trabalho de Profissionais Liberais e Universitários Negros, em 72. Né? Então, ele começou com esse grupo, né, que tinha uma série de atividades, né? A presidente na época foi uma mulher, né, a doutora Iracema Almeida, que era uma médica negra, também uma ativista. Aí meu pai começou com o grupo, meu pai foi para a diretoria cultural, né? E ele começou sempre a trabalhar, eles traziam nesse grupo, olha como a gente vai resgatando, você vai procurando, assim, muito interessante, ele trazia capacitação
de profissionais jovens e profissionais negros da periferia. Olha, Essa tá era o repetindo objetivo. então, né? Olha Olha. que coisa maluca, né? E isso também, falando também de cultura, de ancestralidade, então, fazia eventos, homenageava personalidades negras naquela época. E em 78, né, ele fez parte da construção do movimento negro unificado. Então, você vê que a minha história com relação à questão de negros, mercado de trabalho e movimento negro não é uma coisa que começou agora, né? Então, a É. partir daí, ele começou a trabalhar com essa questão de movimento negro, com profissionais negros. E isso acho que talvez você, quando você é mais jovem, isso não fica tão. Você não se liga como a sua ancestralidade marca você, né? Então, eu sempre fui uma pessoa ativa, muito consciente da questão de igualdade, mas não estava envolvida na militância, não atuava de forma direta. Eu entrei no Mulheres Brasil, foi no final de 2015, começo de 2016. E na época a Luana Genot, do IDBR, né, ela insistia muito que devia ter um recorte racial dentro do Mulheres Brasil. Né? Aí a Luísa concordou, aí foi criado o grupo, nós éramos em 6, aí a Luísa me convidou e a Lisiane Lemos para que nós fôssemos as líderes do comitê. E a nossa apresentação oficial foi em maio de 2016. Né, 2016, maio de 2016 foi a nossa apresentação oficial do Comitê do Mulheres Brasil, do Comitê de Igualdade Racial. Assim, bem resumidinha a minha história. Bem resumidinha, mas eu quero que Bem você resumidinha. conte, porque a Beth ela é advogada e também matemática, né? Que são coisas que a gente fala, Sim, nossa, né? totalmente diferente, né? Tudo diferente. Cursei matemática na PUC, né? Aí depois fiz direito, que é que eu gosto bastante. E aí agora hoje eu me encontrei também profissionalmente com a questão da diversidade racial, né? Não só como no voluntariado, como também profissionalmente. Agora no começo do ano, eu e minha irmã, que tem uma irmã gêmea, que as pessoas não sabem, tudo assim. A gente sempre confunde, agora depois de um tempo você começa Confundem a sempre, perceber, mas são muito iguais. muito parecidas. Aí ela teve a ideia de criar essa empresa chamada Uzoma, né? Uzoma é uma palavra africana que significa caminho certo, né? Aí a gente está aí no Que começo, lindo. pegamos uma pandemia, nos pegou, né? Porque foi 26 de fevereiro, e aí teve carnaval, tal, e 3 de março começou uma parada total, e essa questão do isolamento, pandemia, né? Então a gente já começou já na construção online, né? Então a gente não vivenciou a empresa da forma presencial, nós já surgimos online, iniciamos online, que é bastante interessante, né? Já Já começa entrou no tudo novo novo. normal. Novo normal, exatamente, E que exatamente. bacana, então, ver que todo esse trabalho que teu pai fez agora, fez lá atrás, você está replicando ele, né? Muito, muito interessante, né? Fazer essa correlação com esse espaço lindo que você está criando também. Sim, sim, E é eu, muito né, interessante. eu queria começar então te perguntando assim, né? Eu queria primeiro contextualizar, que eu acho que é importante isso, né? Eu tenho a Luane, que é do meu time, já faz 5 anos que ela está comigo, ela é uma mulher negra, e eu fui mentora da Luane, até informal, por muitos anos. E a Luane me contava uma série de coisas que ela passava como uma mulher negra, e eu falava, meu Deus, né? Aquilo me horrorizava, porque eu falava, como que pode um preconceito desse, né? Ser estereotipado em tudo que é lugar que ela trabalhava? E eu realmente, honestamente, eu falo para ela isso, né? Eu achava que ela exagerava, né? E aí, o Grupo Mulheres do Brasil, o Igualdade Racial, foi uma abertura para eu ver o seguinte: meu Deus, tudo o que ela comentava, eu vejo agora aqui no grupo essas mulheres passando, né? Então, para mim, foi foi quando eu sempre comento isso com a Beth, foi quando eu percebi o meu privilégio de uma mulher branca, né? E aí a gente vai falar sobre privilégio depois, né? A gente descobre o privilégio excelente, a gente precisa descobrir, mas o que que eu faço com esse privilégio, né? Não é só ficar parado, né, Beth? Tem que se Exatamente. movimentar aí pela causa, né? E lá atrás, eu conto muito isso nos treinamentos, ele tem um teste que chama teste de associação implícita para ele descobrir os vieses inconscientes. Eu fiz lá atrás, Beth de Raça, não sei se você sabe essa história. E eu fiz e deu o que eu tinha. Olha, eu já trabalho com diversidade, a gente vai fazer agora 13 anos no Uhum, começo uhum. do ano que vem.
eu fiz o teste e na época, antes de eu entrar para igualdade racial, deu que eu tinha uma leve preferência a trabalhar com pessoas brancas. Eu fiquei, imagina, super inconformada com aquilo, né? E aí fui ali conhecer a história, conhecer mulheres que estavam ali no grupo e tudo mais. Refiz o teste depois de alguns anos e já deu que eu não tenho essa diferença. Então, assim, o quanto conviver com a diversidade, conhecer as histórias das outras pessoas, ela é impactante para a gente se engajar na causa, para a gente realmente querer transformar, né? E Uhum. aí, falando então dos projetos lindos e maravilhosos que temos lá no Grupo Mulheres do Brasil, eu queria que você começasse contando, né? Como foram estruturados, como é que o comitê começou, né? O objetivo do Comitê de Igualdade Racial. Bom, quando a gente começou, nós éramos em 6, né? Você estava desde o começo, né, Cris? Eu acredito. Estava Tava. desde o começo. Nós tínhamos as primeiras reuniões na casa da Sônia Quintela e o que causava o incômodo é a questão de você ser sempre a única em qualquer lugar que você frequenta, né? Então, estávamos a Adriana, da Feira Preta, a Fernanda Leôncio, Lisiane Lemos, Jéssica Sandin, a minha irmã Eliane, nós éramos a Luana, né? Então nós éramos um número bem pequeno e a gente sempre era sempre nós, né? Então qualquer lugar que você ia, sempre as mesmas pessoas e sempre único. Você se olhava nos ambientes e você não se via, né? Então essa coisa de você ser única era uma coisa que realmente incomodava. Então a gente percebeu que uma das pautas do comitê era ter mulheres negras nos espaços de liderança, né? Inclusive porque Mulheres do Brasil tinham muitas mulheres líderes, né? Era um grupo de mulheres líderes executivas e que não tinha mulheres negras, né? Então a gente percebeu que precisava trazer mais mulheres negras para estarem nesses espaços, né, de liderança, de tomar decisão, seja político, seja nas organizações, ou então como líderes das suas próprias empresas, e também ter essa voz, né, essa representatividade, como se eu falasse de executivas negras, você começar a lembrar dessas mulheres. Então foi a partir daí que a gente escolheu entre todas as demandas que a gente tinha com relação à igualdade, aí o grupo é o Grupo Mulheres do Brasil, né? Então o grupo era um grupo voltado ao empoderamento feminino e a mudança, a construção de um Brasil melhor a partir do protagonismo feminino, então isso passou a ser um tema, né? Então vamos trabalhar com mais mulheres em cargos de liderança, nas organizações e nos espaços de decisão. Então, foi a partir daí que nós escolhemos esse escopo de trabalho, né? E aí pensou, como que a gente vai começar? E a gente sempre, não tem outra maneira, né? Como você fala, a pessoa enxergar o seu privilégio. E como que a gente faz as pessoas enxergarem esse privilégio? A partir da conscientização, né? Então, a primeira coisa que a gente entendeu que era muito importante fazer trabalhar com a conscientização, né? Então, trazer o tema à luz, né? Dar visibilidade para o tema. Então, a primeira ação do comitê foi um fórum de igualdade racial, né? Onde a gente convidou, já que o foco era empresas, a gente convidou empresários, executivos de empresa, para trazer essa temática de mais porque, como que eles enxergam a questão racial, onde estão as mulheres negras nesses espaços. Então, a gente trouxe, esse foi a primeira ação que nós tivemos durante a construção dos projetos do comitê. Então, aí começou, então a gente começa a ter aqui algumas trilhas, né? Então, a conscientização, que é o primeiro passo, né? Se eu não conscientizo, eu preciso, não tem mudança, né? A pessoa precisa tomar consciência. Não adianta fazer e fazendo, se a pessoa não olhar e ver, peraí, eu tenho consciência do meu privilégio, eu tenho consciência do racismo que existe em mim, eu tenho consciência de que não há nos espaços e que isso nunca me causou qualquer estranheza, mesmo eu tendo no Brasil 56% da população, 56% da população se integrada negros, pretos ou pardos, e você vai em lugares e isso não existe, e isso nunca me causou qualquer incômodo ou desconforto. Então vamos começar pela conscientização. Sim. E depois a gente começou a pensar em como a gente vai ter mais mulheres negras, né? Aí, numa conversa, a Mayara Castro, que entrou no grupo, ela também tinha, e ela é uma pessoa de inovação, né? Então, vamos pensar num projeto que a gente traga essas mulheres negras e inspire essas mulheres a buscar cargos de liderança nas empresas. Então, daí surgiu
o programa Aceleradora de Carreira, né, que tem uma trilha muito bem definida, né, qual a pauta, né? Então, uma das pautas que a gente começa, até quando lembrando o que eu falei no começo, é falar de ancestralidade, né? A gente precisa resgatar e valorizar os nossos ancestrais, quem veio antes da gente, né? E quando eu falo não só você resgatar a história da África, você valorizar da onde você veio, mas valorizar também o teu pai, a tua mãe, o teu avô, que apesar de todas as circunstâncias, eles te fizeram chegar onde você está hoje. Sim, né? Com erros e acertos, com os desafios, eles fizeram você chegar onde você está hoje. Então, acho que isso é uma coisa que a gente traz, né? E depois que a gente trabalha ancestralidade, uma questão inspiracional, trazer pessoas negras que contem histórias inspiradoras, né? De que passou por uma situação, que ela chegou lá, e quais foram os desafios, e você vê que os desafios que ela passou são parecidos com o seu, então você imediatamente se identifica com aquela história, conecta. né? Se conecta imediatamente, você fala, pô, não estou sozinha, né? Então, isso que eu passo, ela também passou, e vamos aprender como ela superou, né? Vamos ouvir como ela superou os desafios que ela passou para chegar naquele espaço, né? E depois, autoconhecimento, aí a gente fala de autoestima, de carreira, de LinkedIn. Hoje a gente está cada vez ampliando mais. A gente fala de carreira internacional, vamos pensar em carreira internacional, negociação salarial, finanças pessoais. Então a gente foi ampliando cada vez mais, a gente está na 6ª edição, e cada vez mais a gente foi ampliando e trazendo mais conteúdo, né, para preparar essa mulher para que ela alcance esse cargo de liderança. Tem um programa de mentoria, de 6 sessões de mentoria, que é super importante, né, para todo mundo, se as pessoas soubessem como é importante você ter um mentor que te oriente, que te ajude, né? Então, foi assim que começou o Acelerador de Carreira. Tá. E outros programas que nós também temos. A Xi está falando aqui da importância da representatividade. Com certeza, precisamos ter mais mulheres negras, né, em todos os espaços de poder, né? A gente tem feito muito, eu tenho recomendado muito, eu vejo algum evento, eu falo, gente, não tem uma pessoa negra falando desse evento aqui, pelo amor de Deus, mas era algo que antes do Grupo Mulheres do Brasil, eu não via, Beth, eu não via, né? Então, o quanto foi mudando a minha percepção, então agora eu vejo lá, eu até falo, gente, olha, não tem uma mulher negra? Vamos indicar uma mulher negra. Se não conhece, a gente tem aqui um grupo, né, de mulheres para indicar, né? E aí, Beth, conta um pouquinho mais. Então, vamos começar pelo projeto da Aceleradora de Carreira. O objetivo, então, é preparar essas mulheres para elas conseguirem chegar nos cargos de alta liderança das empresas. É isso, né? Exatamente, exatamente. Tá. E é engraçado que a gente é importante, às vezes a pessoa, não é um curso de capacitação, de preparação. E como a gente às vezes tem essa coisa, esse preconceito, né? Todo mundo faz curso de liderança, preparação, comunicação não violenta. É importante para quem quer ser líder se preparar para ser líder, né? Então, existem informações e as pessoas acham que às vezes que não é necessário, que não é importante. E como é importante, e às vezes você não faz porque você acha que são cursos que às vezes são muito caros, né? E naquele momento você não está no seu plano. Primeiro que não está no seu plano chegar naquele cargo de carreira. Você fala, eu já cheguei na minha função de analista, eu vou ficar aqui na boa, porque eu não vou conseguir ser diretor ou gerente, porque eu não vejo na empresa nenhuma outra gerente, nenhum profissional de alto escalão, então aquele lugar eu também não vou chegar, então eu estou aqui como analista, eu estou muito bem, né? E você tem que pensar, como que eu me preparo para chegar naquele lugar, né? Quais são os skills que eu tenho que trabalhar? Então, a gente trabalha muito isso, a gente fala, se preparar para que a pessoa esteja em condições de estar naquele lugar, né? E porque as pessoas brancas estão se preparando, né? Elas estão fazendo cursos, estão fazendo mentoria, tem vários cursos, preparação, treinamento, então faz coaching, então as pessoas têm coach pessoal, coach de carreira, e a gente começa a pensar que isso não é importante. Só que quando a gente fala da mulher negra, você tem que trazer um outro componente, né? Que eu falo que é a ancestralidade, que para nós eu acho que é a cereja do bolo, é aquilo que faz você entender por que você tem que estar naquele lugar, porque você
tem todas as habilidades para estar naquele lugar, que não pode ser a estranheza de você estar, não é o fato de não ter ninguém, que você não pode ser a pioneira em estar naquele lugar. Então, a gente traz muito isso para que realmente essas mulheres se sintam impulsionadas, né? Se sintam com a vontade de ocupar aquele lugar sem ter receio, né? Mesmo sem ter. Então, assim, se não tem referência, se não tem ninguém lá, eu vou ser a primeira. Eu vou ser a primeira. Eu vou ser a primeira. Então, a referência da Michelle Obama, sei lá, né? Uma super referência de uma mulher negra, né? Exatamente. Mas, porque muitas vezes, como a gente não vê, e isso também acontece com as mulheres brancas, então eu não vejo, né, outras mulheres na diretoria, então eu falo, aquilo não é para mim. E isso acontece muito mais ainda com as mulheres negras, porque quando a gente vê o pipeline das empresas, não tem representatividade nenhuma, né? Então, eu acho que eu vejo 2 pontos aqui, né, Beth? Que eu percebo, não na Luane especificamente, mas muitas pessoas que ela conta de mulheres negras, eu vi isso lá no grupo também, muitas mulheres negras que muitas vezes foi a primeira vez que ela foi para o mercado de trabalho, então ela também não tem a referência da família dela, né, algumas vezes. E aí quando ela chega ali, ela se vê, ela é a única mulher negra, não tem referência, então ela vem com aquela autoestima. Eu lembro uma vez que a gente trouxe um diretor da Basca, eu não me lembro o nome dele, e ele falou o seguinte, que a mãe dele falava assim, ele falava, eu quero ser diretor. E a mãe falava assim para ele, calma, que você está querendo muito. Diretoria é lugar para gente branca, não é para pessoas negras. Então, além de tudo isso, né, vem essa autoestima que também precisa ser muito trabalhada, né, Beth? Exatamente. Porque assim, fortalecer, às vezes, né? Fortalecer, às vezes, é a primeira pessoa, você fortalecer, que às vezes é a primeira. E assim, a mulher já tem a síndrome da impostora, né? Então a mulher já tem, por si só, a síndrome da impostora, né? Eu não estou preparada, aquele lugar não é para mim. A mulher negra, então você tem a questão de você, historicamente, você não vem de uma família de executivos, de empresários, você não tem esse histórico familiar, né? Então, às vezes, você foi a primeira pessoa da sua família que fez faculdade. Se você pensar que nós somos um país de 130 anos de abolição, né? Então, assim, muito pouco tempo. Então, às vezes, na sua família, você é a única pessoa que chegou a fazer uma universidade. Aí, da sua história, ninguém trabalhou, às vezes, em empresa, né? Aquela coisa, vir para a cidade, vir para o centro, né? Era uma coisa que as pessoas não frequentavam, né? Nossa, eu fui para o centro, trabalho no centro. Tem pessoas que vivem naquele lugar onde tudo acontece e não sai, né? Ah, não, eu gosto de trabalhar por aqui, eu não me sinto confortável. O racismo, ele é um racismo, apesar de velado, né? Que a gente acha que tem um racismo velado, ele é um racismo absolutamente agressivo, né? O fato de ser velado não se torna ele mais suave, muito pelo contrário, ele agride e agride muito, né? Se você chegar, às vezes, para fazer uma entrevista e você ser olhado, barrado pela segurança, a moça da recepção não te trata bem, no elevador você não vê ninguém, então as pessoas pensam que você está ali para fazer uma limpeza ou para trabalhar, para concorrer numa vaga na copeira, e não desmerecendo qualquer uma das atividades, né? Todas as atividades são ótimas, são excelentes. Essenciais, mas não tem como você vai fazer. Você já começa quando você entra no JK para uma entrevista. Aquele ambiente já é hostil, porque às vezes você é a única na rua, né? Você olha assim, você não vê ninguém, né? Então, quando você entra no prédio, você precisa respirar fundo e falar, bom, respira e vou. Né? E a segunda gente respira. Eu lembro que uma das coisas que me impactou, uma coisa que me impactou tanto foi uma vez, eu acho que foi até a Kelly, que ela tá aqui, que eu vi que ela entrou, uma querida, né? Tem várias amigas do Grupo Mulheres do Brasil aqui, a Lu tá aqui também, do time da CKZ. Eu lembro que ela falou assim, Cris, quando eu entro, porque as nossas reuniões do Grupo Mulheres do Brasil, elas estão no Santander, e a gente tem que passar pelo JK. E ela falou, Cris, toda vez que eu entro no JK, né, shopping chique e tudo mais, eu percebo que o segurança já aciona o outro segurança para falar que uma mulher negra está entrando. Quando eu entro numa loja, eu vejo que alguém está me seguindo. E eu fiquei tão chocada com aquilo, né? E aí, eu e a Luane, a gente tem um cliente que a gente atende lá no prédio do JK, Beth, e a gente
E eu fui, né? A Luane é altona, né? Bonitona, né? E eu falo para ela, gosta de se vestir com roupas coloridas, né? E a gente tava no JK, eu falava para ela assim: olha a cara que as pessoas estão te olhando aqui, Lu. É como se você não pertence a esse espaço. A lei não precisa falar nada, estava escrito na cara das pessoas, né? E a gente sentou ali para tomar um cafezinho enquanto a gente estava esperando para a reunião. E eu falava assim, eu fico chocada com a expressão não verbal das pessoas, que elas não têm consciência daquilo. Exatamente. Tanto é que isso nunca vou esquecer. Quando a gente fez, eu não sei quais, a gente está na 6ª edição do Acelerador de Carreiras, uma da edição, uma menina que trabalha numa empresa, tem universitário, tem uma formação, mas você, eu nunca entrei no shopping, nem com a Temi, nem JK. Porque eu tenho medo de entrar lá e ser parada. Você vê como que é o receio. Então você nem vai. Eu falei, como assim que você nunca foi? Né? Então tem pessoas, por exemplo, que nem entram em determinados espaços, restaurantes, mesmo que ela tenha poder aquisitivo, porque essa coisa do como que você olhar. Se você entra num restaurante, você é a única, né? Então as pessoas já... Né? E às vezes a pessoa está preocupada se você vai pagar a conta, e às vezes não é, sabe? Então é uma situação absolutamente agressiva mesmo. É agressiva. É uma agressão. É uma agressão, não vê, mas é uma agressão que eu falo, esse tipo de racismo, essa coisa que essa democracia racial que se vendeu, que nós vivemos, mas é um racismo muito agressivo, né? E que deixa marcas, né? Que você chegar num espaço. Quantas vezes eu também fui em algum lugar para levar um documento para um cliente e as pessoas na casa, a pessoa querer que eu entre pela cozinha, né? Eu vou abrir aqui a cozinha para você, pelo elevador de serviço. Ou então você está num lugar e as pessoas acharem que você está lá como uma girl, né, que está entregando um documento, né? Então perguntando com quem você quer falar, né? Então já tem aquela o pré-julgamento, o preconceito já vem primeiro, né? Chega o primeiro preconceito, a pessoa te olhou, ela já responde assim, se você e hoje você tem que ter, se você for tratar com uma agressividade toda vez que você sofrer esse preconceito, você vai viver num estado de dedo, você vai, não, eu vou sair. E às vezes as pessoas desistem e vão, inclusive, empreender porque não aguenta o mundo corporativo, né? Exatamente. Não aguenta. Nós temos casos de meninas... É tão tóxico, a gente fala, né? É um ambiente tão tóxico, né, Beth, que a pessoa... Ela não aguenta, realmente, porque começa a fazer muito mal. Deixa eu só ler aqui que a Suzana colocou que triste, Beth, realmente é muito triste. E a Luane colocou aqui, gente, para vocês entenderem melhor, assistam um vídeo The Look, da Procter & Gamble, que ela fala sobre esse assunto. Fala, Beth. Então a pessoa diz isso. Então, assim, às vezes você tem mulheres competentes, talentosíssimas, que ela fala, não, olha... Todo dia você sai de casa e você passar, desde que você no ônibus, na rua, quando você chega no trabalho, né? Aí a pessoa fala, quer saber, eu vou partir para um negócio próprio, eu vou empreender, que eu vou ficar numa situação muito melhor porque faz mal para a saúde, né? Faz mal, faz muito mal. Tóxico mesmo, né? Eu conheci uma moça que ela era do jurídico de uma grande empresa. Ela falou assim, olha, eu não aguentei, foi promovida, e ela era tão questionada nas suas decisões, em cada reunião, em cada olhar desrespeitado, que falou assim, gente, por melhor que seja a remuneração, a minha saúde mental e a minha saúde física, porque isso afeta também você fisicamente, não só psicologicamente, que ela falou assim, não, eu prefiro não ter esse cargo, eu prefiro não ter esse emprego e sabe, me sentir num lugar como se mais confortável. Eu vou empreender, eu vou montar o meu negócio e ali eu vou me sentir muito mais confortável do que passar por essa situação diária, né? Por esse racismo diário. A gente vê que já existe um viés de desempenho da mulher provar que ela é melhor. Então, com a mulher branca, com a mulher negra, então, ela deve ter que provar 10 vezes mais que ela tem competência, que aquele ponto está certo, né? Como tem... Eu lembro bem uma grande amiga minha, ela trabalha
trabalhava como diretora de RH, Beth, ela me contou que uma vez eles fazem currículo às escuras na empresa, né? E aí chegaram lá 3 currículos para o diretor escolher quem que ele queria. E aí ele falou, nossa, putz, esse cara é muito, não tem nem comparação. A experiência desse cara aqui é sensacional. Eu quero esse cara aqui. Ela falou, legal, ela já sabia que não era o cara, né? Quando chegou lá, era uma mulher negra. E aí era a entrevista final com o currículo que escolheu. Chegou lá, ele falou, então, sabe o que é? Eu queria fazer entrevista com outro candidato. Ela falou, não. Aí nessa hora, o RH tem que falar, não. E você vai ter que ser inclusivo, você, né, tem que ter um treinamentozinho ali. Ou seja, o quanto se também não adianta só trazer, e é o que você falou, não criar esse ambiente inclusivo, porque vai ser tóxico. Então ela não vai aguentar esse ambiente, né? Então também tem que trabalhar muitas vezes a liderança, gestores e gestoras, né, de como realmente incluir essa pessoa, né? A Kelly está escrevendo aqui, se não tiver uma autoestima forte, a pessoa cai mesmo. Tem que acreditar que você é incrível, porque senão fica difícil, né, Beth? Fica muito difícil, porque não é fácil, não. Aí eu sempre falo, às vezes a pessoa fala, mas eu venho também, eu moro na periferia, eu moro no extremo da Zona Leste, também passei por situações. Aí eu falo assim, aí eu fui fazer uma palestra e a pessoa veio, né, com essa fala, mas eu também, eu vim da Zona Leste, da periferia, estudava no colégio escola pública, tinha uma vida de muito sacrifício, acordava de manhã, ficava aqui na rua. Aí eu falei, sabe o que acontece? Você vai numa loja, bota uma roupinha, né, e ninguém vai falar de onde você veio. Eu posso botar a roupa que for, eu continuo negra. Então, é o fenótipo, né? Você vai me olhar e não vai mudar a sua percepção. Não importa o traje. Agora, a pessoa branca, mudou o cabelo, fez uma escova, clareou o cabelo. Você não vai falar se ela veio da Zona Sul ou se ela veio do extremo da Zona Leste, porque você não percebe, porque é o privilégio de ser branco, né? Tem até aquela pesquisa, aquela entrevista que fizeram do mendigo, que falou qual é a diferença de ser morador de rua negro ou branco. Ele se sentia melhor porque eu consigo entrar no shopping para usar o banheiro. Olha que loucura, olha o privilégio dele. Porque o negro já é barrado, né? O outro não passa da porta. Eu tenho o privilégio de ser como um homem branco, mendigo, passo, não vou usar o banheiro. É um absurdo. A Fernanda está falando aqui que os RHs também estão despreparados, também estão, né? A gente também tem que preparar muito o RH, porque o RH é a porta de entrada, então com um monte de viés aí que a gente tem, fica difícil mesmo. E a Renata está escrevendo, quando a mulher acessa suas potencialidades, reconhece seus sabotadores, desenvolver uma inteligência positiva, esse processo fica mais fácil, com certeza. E aí eu quero até trazer um ponto, né? Porque eu lembro que uma vez, lá atrás, eu escrevi uma matéria sobre a síndrome da impostora, porque eu tinha lido um livro que falava sobre a síndrome da impostora e tal, e daí uma amiga falou, Cris, não é síndrome da impostora, é do impostor, tanto para homem quanto para mulher. E aí eu gosto de estudar, né? Fui lá pesquisar, né, Beth? Daí eu vi que realmente é síndrome do impostor. Mas por que a gente usa muito mais para as mulheres, né? Primeiro porque tem uma pesquisa falando que muitas mulheres sentem essa síndrome, e eu trabalhei muitos anos com homens, né? E eu conversava com eles, eles falavam assim, Cris, é que eu não vou falar, né? Essa vulnerabilidade que a mulher mostra, eu não sei se eu estou preparada, olha, tem um cargo X para você, eu não sei se eu estou preparada, acho que eu tenho que me preparar mais. A mulher está sempre se preparando mais, né? E o homem fala, não, daqui que eu vou. Ou seja, porque ele é criado dessa forma, Sim. né? Eu tenho que dar conta, eu não posso mostrar vulnerabilidade, e a mulher mostra. Então, na verdade, tanto homens quanto mulheres sentem a síndrome do impostor, que é achar que não está preparado, eu não vou dar conta, né? Eu sou uma fraude, mas assim, é importante a gente colocar isso, porque senão fica aquele negócio, só as mulheres sim, não, o homem sente também, tá? Mas ele não pode falar isso, né? Porque não pode mostrar vulnerabilidade. Você percebe isso também, Beth? Sim, porque ele foi criado de uma forma absolutamente diferente, né? Do enfrentar, ele vai, ele não pode chorar, ele tem que e vai com tudo. A mulher não, né? Não, e aquela coisa que tem que ser cuidada, tem que ser protegida. Então as pessoas já ficam achando, será que eu me sinto segura? Será que não? Porque eu estou procurando sempre alguém que vai
me segurar, né? Porque eu sou um bibelô, então essa assim, a gente foi educação, né? Uma educação, um país que é machista, patriarcal, então você já educa de forma diferente, né? Então as mulheres foram educadas vendo princesas, Barbie buscando aquele príncipe salvador, né? Então ela não vai subir no cavalo sem que alguém ajude a que ela suba no cavalo. Então ela foi criada para ser ajudada e o homem foi criado para ser o provedor. Então, para ser o provedor que vai para a caça, que vai buscar o alimento para sustentar, ele tem que ir. Né? Ele tem que ir, então não é outro lugar. Não é uma eu tô opção, aqui, né? não é uma opção, ele tem que ir. Você tem esse papel de tanto pensar na sua sobrevivência como da sua tribo, né? Então você tem que ir. A mulher não, né? Ela foi construída num outro papel, né? Então se construiu nessa sociedade machista que nós vemos, a mulher tem esse papel de esperar um provedor, da princesa, né? Então você nunca pergunta, enquanto você crescer, nossa, o que você vai ser, né? Então o homem quer ser engenheiro, astronauta, aí a mulher já vem, eu quero casar e ter filho, porque você não incentiva e não valoriza quando a mulher, não, eu quero ser médica, eu quero ser cirurgiã, eu quero ser promotor. Matemática, eu quero ser matemática, eu quero ser promotor, eu quero fazer outras atividades que não essa que a sociedade te colocou como destinada para você, né? Então, às vezes a mulher com muita habilidade, por exemplo, para a matemática ou para exatas, ela pega e você fala assim, curso de engenharia, só tem homem. Aí ela fala, eu vou fazer administração de empresa, então. Eu lembro quando a minha irmã foi falar que ela queria fazer engenharia, meu pai é engenheiro, e meu pai falou, não, filha, isso é área para homem, né? Mas ela gostava tanto que ela fez e se formou engenheira civil, né? Mas minha irmã passou, nossa, os absurdos, chegar em obra. Hoje, gente, eu tô falando assim, ano passado, chegar em obra e não ter banheiro para ela usar, né? Porque só tem banheiro masculino. Então, assim, os absurdos que a gente pensa assim, não, mas Cristo, aí foi em 1900 e bolinha, não. Foi 2019. Né? Então, quando você vê a mulher negra, além de você ter o estereótipo, a questão do gênero, que pesa, você tem ainda uma sociedade que colocou a mulher negra naquele papel, né? Então, quando você vai ver a história do Brasil, qual é o lugar que estava a mulher negra? Então, ou ela estava da Casa Grande Senzala ali, cuidando da casa do outro, do filho do outro, do espaço do outro, né? Ou então ela servia para ser ama de leite, né? Para os filhos, então ela veio para cuidar e para servir, né? Aí quando você tem a abolição, você sai da Casa Grande e você vai para o quadro de empregada, né? Então nunca se foi visto a mulher negra no outro papel. Então aquela mulher com objeto de desejo, né? Fogosa, então ela serve hipersexualizada. Então ela serve para ir para a cama, mas não serve para casar. Né? Então, você colocou qual é o papel. Então, você no imaginário, as pessoas nunca vão imaginar uma mulher negra se uma empresa. Você fala, tanto é que você vê a mulher, você não estranha que ela esteja na Copa. Né? Não causa estranheza que ela está na Copa. Muito pelo contrário. Mas causa se ela está numa sala de reunião. Mas causa se ela estiver numa sala de reunião. Conduzindo, mas assim, porque você vê que o espaço dela, o lugar que lhe foi destinado seria aquele de servir, de estar na cozinha, né? Então, aquele espaço. Então, você não vê na televisão como jornalista, você não vê como médica, você faz nos hospitais. Então, o lugar dela, no máximo, nos hospitais, é como auxiliar de enfermagem, é como atendente. Então, que também vem a questão do atender, do servir. Mas em outro papel que seja de decisão, de poder, você não espera e não imagina, né? Então você fala, não, aí você estranha. Como ela é mulher, veio para uma vaga negra, nossa, né? Então você já fica absolutamente espantada. E o espanto, eu estava até com a gente fez essa fala muito quando a gente estava falando da mulher negra, que olha como que até é a questão. Quando a mulher branca, a mulher sofre essa pergunta, quando a mulher é muito enfática nas suas colocações, ela é arrogante, ela é agressiva. A mulher negra, toda vez que ela tenta se impor, não, ela é agressiva, não dá para falar com ela. Só até tentei, viu, gente? Mas mulher negra, elas são tão... parece que está sempre irritada, assim, parece que sempre quer brigar, parece que
E quando a mulher fala, não, ela é, não, você é tão arrogante, nossa. É. Ou então você é taxada metida, de arrogante, de grosseira, né? Ah, não, não dá para falar com ela, gente, elas são tão difíceis de lidar. Nossa, ai, mulher negra, tão difícil. E você fala, meu, então onde? Por quê? Porque você, quando ela quer se impor, ou quer apresentar sua posição, fala, não, ela não dá para falar com ela. Então, isso também é uma formação, é um preconceito, e você Vários vai... estereótipos, né? Mais estereótipos, cada vez mais estereótipos. Eu estava falando isso também numa empresa sobre isso, né? Que quantas vezes, até quando veio uma das pessoas que entrou no comitê de igualdade é branca, e ela veio com essa fala, eu tinha uma moça negra, ela era até competente, mas ela era tão agressiva. Eu falei, meu, olha aqui, por que ela é agressiva? Porque, às vezes, quando ela se posicionava de uma coisa que ela não discordava, a leitura que, não era agressiva, é muito difícil falar, é muito difícil lidar com a mulher negra, elas são muito agressivas, são raivosas, né? A raivosa. Então. Isso também no Brasil, as mulheres negras são raivosas, né? Estão sempre querendo... Porque você acostuma a ter que se posicionar, né? Então, quando você se posiciona, você vai se posicionar de uma forma mais enfática, né? E são formas de posicionar. É lógico que tem pessoas que são agressivas, mas tem pessoas, como qualquer mulher, qualquer homem, tem homens que são super agressivos. Super, quantos chefes agressivos, chefes agressivos, grosseiros, nós mulheres já enfrentamos no nosso dia a dia. Que aquela pessoa fala assim, gente, esse cara não dá para lidar. Aí, quando é mulher, porque... foi mal, desculpa aqui. Falta homem, tá carente, tá de TPM, né? Então essas são, mas quantos homens a gente lida que o cara é de uma grossura, que você fala, meu, olha o ser humano, né? E é grosso em casa, é grosso no trabalho, é grosso no trânsito, no mercado. Enquanto é mulher, é louca. É louca da mulher. As loucas, né? Porque nós tudo somos todas de loucas. Comportamento. Por isso que eu falo, a gente tem que trazer muita conscientização, muita educação. A Sueli está perguntando aqui, o que a gente pode fazer? Ela está falando que o seu trabalho é excelente à frente do Grupo Mulheres do Brasil, de igualdade racial, e é mesmo. E o que mais que podemos fazer? Então, calma, que a gente vai trazer mais alguns projetos e até como que as empresas podem ajudar e como que as pessoas podem se engajar também. Então, Beth, conta pra gente um pouquinho de um outro projeto lindo, maravilhoso, que chama Impulsionadora de Carreira para Jovens Negras e Refugiadas. Bom, esse programa, ele veio, é um programa que começou, essa é a primeira, nós tinha 2 edições, foi um edital que nós que ganhamos da Enel, né? Então, é um projeto que visa trabalhar com meninas e jovens negras de 16 a 23 anos, né, que tem que estar estudando e estão em situação de vulnerabilidade, no sentido que a renda familiar é até de um salário mínimo e meio, e que estejam estudando, não precisam estar trabalhando, mas precisam estar estudando, né? E a gente vai falar o quê? A gente, primeiro, o nosso objetivo, que essa menina, quando termina essa jornada no programa de impulsionadora de carreiras, ela saia com um projeto, pelo minimamente um projeto de vida, né? Porque às vezes ela nunca parou para pensar aonde eu quero chegar, né? Então a gente começa falando sempre ancestralidade, porque realmente é a base, e nós vimos nessas 2 edições como é importante falar de ancestralidade, como às vezes a não referência familiar acaba causando prejuízo, causando dor também, né? Porque a família também não teve, ela viveu nesse mundo racista, nesse racismo estrutural, e ela foi criada e construída naquele universo, né? Então, às vezes, isso afeta também na família. Então, a gente fala de ancestralidade para que ela se resgate, se encontre, né, dentro do seu papel, quem é você, quem é a sua história. E tem orgulho, né, da história. E tem orgulho, né, dessa história, né, que você não surgiu do mar, que você não brotou, né, porque ninguém conta na escola, né, a história dessa, conta da escravidão para cá, para lá, parece que não tem mais nada. Eu lembro, né? tanto de vocês falando, né, que muitas pessoas negras falam, porque a gente fala assim, né, as pessoas brancas, porque minha família veio lá, sei lá da onde, da Europa, né, e do Oriente Médio e tal, mas, e que vocês falavam assim, não sei de onde vem minha família, né, então assim, quanto é importante esse resgate, e como a Luane fala sempre, né, quando a gente está com frente, e que sim, que foram escravizados reis, rainhas, as pessoas foram escravizadas,
pessoas inteligentíssimas que estavam lá e foram escravizadas aqui, né? Exatamente. É importante trazer isso, né? E ter muito orgulho de falar assim, a minha família veio da África, né? A minha história veio de lá, né? A minha raiz, né, veio de lá, né? Então, ter esse orgulho, né? Então, até que você trouxe essa questão, você fala assim, mas assim, a minha família também chegou aqui no Brasil, né? Nós não tínhamos nada. Isso eu escuto, nossa, italianos, e não tínhamos nada em pouco tempo, né? Meu pai se forçou e a gente conseguiu ter a nossa casa própria. Aí você fala o seguinte, bom, quando você veio numa situação que você podia estudar, que você podia adquirir terras, e o fruto do seu trabalho, ele era totalmente destinado para você. E destinado para você. Remunerado e para você. Então, aí vamos voltar da escravidão. O escravo, né, mesmo liberto, ele não podia estudar, né? Ele não era permitido estudar. Direito, e nem, não tinha esse direito, e nem era permitido que ele tivesse terras. E o fruto do trabalho dele foi para a construção do país, né? E por isso que ele não adquiriu propriedade e bens nesse período. Então, se você vê numa situação, mesmo que de dificuldade, ainda assim é uma situação de privilégio. Né? Pessoas ganharam terras para vir para o Brasil, né? Então, você pôde exercer o seu ofício com a terra, começou ali a trabalhar. Então, se você não tem terra, que é propriedade, que é fundamental, como que você constrói uma riqueza, né? Então, só você falar que o ponto de partida não é o mesmo, então não tem como comparar. Não tem. Como falar, não tem. As pessoas precisam parar para pensar, não tem comparativo, né? A história é outra, né? O ponto de partida é outro, né? Então não tem como as pessoas... Completamente diferente. Não fazer essa comparação, não tem como. Então, quando a gente trabalha com essas meninas jovens, a gente traz isso para entender, né? Hoje, por que está ali, né? Por que isso aconteceu? Aí a gente fala da autoestima também, fala de currículos, aí a gente fala de currículo mesmo, como fazendo um currículo, ajuda a preparar uma entrevista, a gente fala muito de educação, né? Como é importante a educação formal, né? Que elas precisam continuar estudando. A gente traz pessoas que a gente faz na aceleradora, traz executivos, a gente traz pessoas mais jovens, mas com profissões diversas. Então, você traz uma engenheira, que vai contar como que foi para ela fazer engenharia, um estudante, aí a gente fala das oportunidades de bolsa que existem em grandes faculdades, a gente fala de como que você pode preparar até para fazer o idioma, que você pode fazer um curso de idioma de forma gratuita, como que você pode se planejar, né? Então, o que eu quero, aonde eu quero estar daqui a 5 anos, e quais os passos que eu preciso fazer para chegar onde eu pretendo chegar daqui a 5 anos. Então, é toda uma jornada para que no final as meninas tenham um projeto de vida, e o programa tem uma mentoria são 2 sessões, é mais para poder fazer um alinhamento com o mentor sobre carreira, projeto de vida, se é isso que ela quer, né? Mais esse alinhamento, né? Para que ela siga. Então, o importante mesmo é que ela se mantenha na educação formal, que ela tenha essa referências e esses modelos profissionais, né? Então, a gente traz diversas pessoas que podem falar de carreira. Então, você pode falar, você tem a Kelly, que é diretora de cinema, que as pessoas, tá para ser diretora de cinema, diretora de arte, então você tem jornalistas que estão aí, que você fala, nossa, dá para fazer, engenheiras, aí você vai, farmacêutica, a gente traz pessoas das mais diversas profissões, para que as pessoas... Ela entender, né? Ter referência. E ter referência, né? E a gente fala, siga essas pessoas nas redes sociais, né? Procure saber quem são essas pessoas, né? Então, é isso que a gente faz com essa... Super importante. Ô, Beth, se a empresa quiser, por exemplo, né? Igual foi perguntado aqui, se a pessoa... Tem 2 pontos. A pessoa tanto pode se inscrever, por exemplo, no projeto para ser mentora, né? Então, ela pode mentorar. A gente acabou de divulgar aí que vai ter um grupo novo. Dá tempo ainda de se inscrever, Beth? Não, o grupo acabou. A gente vai precisar de outros mentores, mas a gente vai abrir outro processo. Esse aí acabou. Tanto é que hoje é o treinamento, né? Dos mentores que se inscreveram. Né? Então, é uma das possibilidades que as pessoas podem apoiar. Nós estamos com um grupo de empresas bacana com a gente, né? Trazendo seus funcionários. Se a empresa quiser, por exemplo, patrocinar um projeto, por exemplo, eu quero
impulsionar, por exemplo, que eu vejo muito, algumas empresas estão fazendo isso, que é, eu quero trabalhar responsabilidade social, eu quero impulsionar, por exemplo, a minha comunidade aqui, da onde a minha empresa está. Dá para fazer um projeto de impulsionadora de carreira para essas meninas negras e Tá, refugiadas que estejam lá? Legal, tá bom. tá para fazer. A empresa fala assim, Tá. olha, gostei do projeto, eu queria replicar esse projeto naquela comunidade. Então, eu quero que vocês façam o projeto focado para aquele ambiente onde eu estou inserido, né? Então, a Tá. gente coloca outras coisas. Por exemplo, uma coisa que a gente faz, que é bacana, levar essas meninas para conhecer empresas, visitar as empresas. Isso é Aí elas têm a ótimo. possibilidade de conversar com o pessoal de RH. Eu falo assim, daqui a minha luz está ficando escura aqui. Com o pessoal de RH, né? E trazer informações, como que eu faço para entrar na empresa, quais são os meios, que às vezes a pessoa não sabe, né? E que, de repente, ela não precisa só entrar como jovem, ela pode entrar como jovem aprendiz, mas ela pode entrar como estagiário. A gente fala também de cursos técnicos, como são importantes. Você tem só uma Sim. luz aqui, eu achei que ficou escura aqui. Tá, Peraí, gente. tá. Eu sempre esqueço, porque a gente começa a fazer nessa live, tá claro, né? Aí hoje eu falei, deixa eu já deixar essa luz acesa aqui. E a gente começa com a luz acesa e depois vai escurecendo, né, Beth? Isso, começa Ô, Beth, com o sol de inverno. Tão... e depois fica mais escuro. Fala uma coisa importante para quem está aqui também. Porque uma coisa que eu falo muito nas empresas é assim, eu não tenho, a gente não conhece pessoas negras, lógico, porque no seu círculo não tem pessoas negras. Então, hoje, quando alguém falar isso para mim, eu falo, peraí, deixa eu falar com a Beth, né? Então, a gente estava querendo dar, né, uma grande amiga minha, queridíssima, falou, tem uma oportunidade de uma bolsa para uma mulher negra aqui. Se eu não convivo com mulheres negras, eu não vou saber disso. Então, tem que acionar a Beth, tem que acionar a Luane, que são mulheres negras, né? Então, quanto acontece muito nas empresas de ter indicação. Então, se eu continuar indicando, eu vou continuar indicando muito provavelmente pessoas brancas. Então, ampliar isso. Por conta disso, o Grupo Mulheres do Brasil está fazendo um banco de dados, né? De Um mulheres banco de... negras. Conta aí, Beth. A ideia, isso foi desde que a gente fez o evento que chama Plugar, né? Igualdade Racial. Aí a Luísa falou, vamos fazer esse banco de talentos, né, de profissionais negros. Aí a gente está nessa construção desse banco de talentos profissionais negros. Então, quem quiser mandar o currículo para nós, é só mandar por e-mail, Igualdade Racial. Qual é o e-mail, Beth? Igualdade Racial. Eu vou pedir para a Vanessa escrever aqui. Tá, igualdade racial, grupobrasilbrasil.org.br. Aí a gente está montando esse grupo de talentos, né? E também estamos montando, tem um grupo de talentos, de palestrantes, né? Porque às vezes você fala, mas eu não. Mas o tema do evento não é diversidade, então não tem que ter. Eu falei, mas mulher negra fala, tem mulheres, sobre qualquer tem negros assunto, falando sobre qualquer tema, né? Nós temos farmacêuticas, nós temos biomédicas, nós temos engenheiras, nós temos matemáticas físicas, nós temos pessoas que falam sobre carreira. Então, assim, se você quer fazer um painel, e nesse painel ele ser um painel que tenha representatividade, não é a desculpa de que o tema não é diversidade, que você não vai ter o profissional negro. Então, assim, a gente quer trazer isso também, né? Vamos trazer cada vez mais pessoas, dar luz para pessoas que são talentosas, que a gente nem lembra, que pode falar sobre outro tema, pode falar sobre empreendedorismo, pode falar sobre carreira, pode falar sobre tecnologia, pode falar sobre biologia, pode falar sobre farmácia, diversos pode falar assuntos, sobre... né? Diversos, para você falar, eu fiz um... Tem, então, assim, a gente criou, assim, a gente fez assim, de uma forma bem caseira, colocamos na rede social, nossa, não foi nem divulgado. A gente, no instante, a gente tá com um banco de 200 pessoas que se propõem a ser palestrantes, né, para que as pessoas falem, poxa, né, então, será que eu tenho alguém que pode falar sobre comunicação? Será que eu tenho que pode falar sobre cinema, sobre marketing digital, direito ambiental? Excelente. Então, as empresas não têm mais desculpa, nem não tem, né? Nem para chamar em evento, né, Beth? Nem para chamar em evento. Já está acabando, faltam 7 minutos para a gente acabar. Eu queria que você contasse rapidinho da cartilha, que foi sensacional. Eu acho que ela é um super impulsionador aí para ajudar as empresas também. Conta um pouquinho da cartilha. Bom, em 2018 nós fizemos uma cartilha chamada Tocando no Assunto. É uma cartilha onde a gente fala o que é preconceito, o que é racismo estrutural, institucional. Então, assim,
As pessoas podem baixar essa cartilha pela Como é que internet. baixa, Beth? É só você entrar no site www.tocandonoassunto.com.br. A cartilha chama Tocando no Assunto. Aí você está lá, ela em PDF, você vai lá e baixa a cartilha. É mais um material de conteúdo De apoio, né? De apoio para que as pessoas se preparem, se aprendam, né? Então, eu sempre falo, quando a empresa vai falar, eu quero falar, eu quero ser uma empresa mais inclusiva. Então, vou começar do beabá. Vamos aprender. Vai lá e baixa a cartilha. Baixa a cartilha. Aí, se você quiser, o comitê também faz palestra em empresa, mas se você não tiver, tem consultorias que faz palestra em empresa. Traga essas palestras nas empresas, assim, pague o profissional que vai palestrar, né? Porque exato, você também né? Não é para convidar, né? Falar, é só bate-papo, não é nada, é só para te conversar. Você viu o negócio agora, né? O seu negócio é esse, aí você quer chamar a pessoa para bater papo. Não, pague aquele profissional. Tem que pagar, você não vai no médico. Você não vai no médico. Ai, doutor, eu só quero aqui bater um papo com o senhor. Não é uma consulta, não. É uma troca. Ele vai comprar. É um bate-papo. É uma consulta, é um bate-papo. Pague profissional que vai. Valorizem as pessoas negras, porque eu tenho visto muito isso, né? Você pode vir aqui falar? Não, posso vir aqui falar, não. Eu cobro para ir falar, né, Beth? Bate-papo. Né? O profissional negro é tão qualificado quanto a pessoa branca. E aí, a gente já está quase acabando. Eu queria as dicas lá que a gente falou de filmes. E eu queria, então, falar uma coisa que, assim, está sempre no fundo do meu coração. Primeiro, te agradecer imensamente, porque realmente é o Grupo Mulheres do Brasil, o Comitê de Igualdade Racial. Qualquer mulher, gente, pode se inscrever no Grupo Mulheres do Brasil para participar. Tem inúmeros comitês, lógico que eu sempre puxo a sardinha para o nosso, que é a Igualdade Racial, porque é maravilhoso e realmente ele é. E aí você pode se inscrever no www.grupomulheresdobrasil.org.br, só colocar lá, quero fazer parte, se inscreve e participa das próximas reuniões. Venham participar do grupo, é incrível, tem projetos, como a Beth contou aí, inúmeros projetos maravilhosos. E aí eu sempre falo o seguinte, Beth, que eu aprendi muito com vocês, né? E com a Luane. Entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, a única coisa que falta chama-se oportunidade. Certo? Falta a gente criar oportunidade, falta a gente olhar para o lado e incomodar, né? Então, não adianta não ser racista, eu tenho que ser antirracista. E como que a gente pode ser antirracista? Se participando desses projetos, querendo ajudar a impulsionar a carreira, sendo mentoras de mulheres negras, né? Patrocinando um projeto aqui, ou convidando a sua empresa para patrocinar um desses projetos aqui. Então, tem muitas formas, tanto da pessoa física quanto pessoa jurídica, poder participar e ajudar a gente a transformar o Brasil num lugar mais igualitário para pessoas negras, para as mulheres negras que eu amo aqui, maravilhosas. Beth, deixa aí uma dica de filme para as pessoas assistirem. Bom, um filme que eu adoro são Cara Gente Branca, né? Esse é uma série que está na Disney que eu gosto bastante. Eu gosto muito desse filme, apesar que lógico que tem todo o contexto, eu gosto muito do filme da Michelle Obama, eu acho uma tremenda referência, eu acho que as pessoas precisam assistir. Leitura, gente, você tem que ler Djamila Ribeiro, você tem que ler Silvio Almeida, você tem que ler a Joyce Beth, você tem que ler a Carla Cotirene, você tem que ler a Luana, né, que tem um livro falando sobre a temática, você tem a Liliane Rocha, de como ser um líder inclusivo. Então, assim, material de estudo, né? Tem um monte. Quinta Quilombo, você tem que ler. Então, assim, material de estudo não falta. Começa com uma leitura inicial para que você vá se entendendo. Eu acho que um livro bacana que as pessoas precisam ler é a Escravidão, do Laurentino Gomes. Eu acho que é um livro muito importante. O primeiro volume, né, que é a Escravidão, ele fala da história da escravidão, e quando ele traz para as pessoas o quanto é o nosso papel e quanto nós somos responsáveis numa transformação, né? A gente não pode esperar que a transformação venha do outro, né? Então, tem que vir da gente, né? Tem que vir da gente. Quanto nós somos responsáveis como pessoas físicas, como pessoas jurídicas, para a transformação, para a mudança desse cenário de desigualdade. Então, acho que você trazer de você ver esse seu privilégio e como você tem que usar esse privilégio para transformar, né? Então, esse é o grande recado que eu acho que as pessoas, é o desafio. As pessoas entenderem desse lugar de privilégio,
como eu sou Como eu responsável posso fazer a para diferença? fazer e para transformar. Eu acho que o momento é esse, acho que esse novo normal, esse novo cenário, né? E as pessoas precisam ir além. Eu sempre falo, precisa ir, agora todo mundo vê esses técnicos, a nega se importa, tá tudo A muito gente fala bacana, assim, né, mas Beth? Olha além da bolha. Sai da e bolha, agora? que a E gente vive além numa de. bolha, né? Então, se você quer falar, eu quero minha empresa vai ser mais inclusiva, e assim, então, assim, olha lá dentro. Como que está a sua empresa? E você olha assim, como que você vai ser mais inclusivo se você não é dentro do seu espaço? Entre lá, aquele teste o pescoço, né? Vê quantos negros tem. Começa, tem que incomodar, né, Beth? É, Beth vai cair, exatamente. Beth vai cair. Temos 30 Vai cair, tem que segundos. incomodar, tem que Então, incomodar. assim, Obrigada, muito Cris. obrigada. Pessoal que está assistindo, leiam um livro pequenininho, baratinho, indiquem, que chama Pequeno Manual Antirracista. Começa com esse, que é da Djamila Ribeiro, é maravilhoso. O do Laurentino, que está aqui escrito também. São leituras essenciais, importantes. Beth, muito obrigada. Eu admiro E, demais o seu gente, trabalho. comprem o livro, não vai baixar livro dos Isso. outros aí, PDF, ficar passando de grupo de WhatsApp, não, porque vamos o direito do autor, e esse livro, por exemplo, da coleção Negros Plurais, ele possibilita que outros